Olá, tudo bem? Prezado acadêmico, prezada acadêmica, eu sou o professor Rodrigo Veloso e darei continuidade nessa videoaula à construção do projeto de intervenção, tá? Então vale ressaltar que nós já vimos na aula anterior como é que se apresenta um projeto de intervenção, né? Vimos tópico por tópico, né? De modo mais abrangente, né? E hoje nós focaremos realmente na parte estrutural do projeto, né? A começar a entender como é que o problema de pesquisa vai ser apresentado dentro da intervenção. Então, quer dizer, nós vamos desenvolver um trabalho mais específico nessa videoaula de hoje e discutirmos muito mais a fundo como é que se articula mesmo esses pontos que estão ligados à estrutura do projeto de intervenção de vocês. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o problema de pesquisa, né? Por que ele é importante? Conforme veremos no slide a seguir. O problema é a questão que se buscará resolver por meio do projeto de intervenção, né? Conforme aponta, né, o GIL 2002, um problema deve ser claro e preciso, porque todos os conceitos e termos usados em sua enunciação não podem causar ambiguidades ou dúvidas. Ele deve ser empírico, ou seja, observável na realidade social do seu contexto de atuação, através de técnicas e métodos apropriados. Ele deve ser delimitado, porque delimitar o problema é ter garantia mínima da operacionalização para a resolução do problema, e deve ser passível de solução. É necessário que haja uma maneira de produzir uma solução para o problema dentro de critérios metodológicos e de cientificidade, mas antes de tudo ter domínio da tecnologia adequada à sua solução. Então, pensar, por exemplo, em problema de pesquisa é pensar em todos esses itens que o Gil nos apresenta, porque todos eles são importantes para que nós consigamos trabalhar de modo realmente, né, objetivo, de modo mais realmente resolutivo, né? Então, pensar, por exemplo, no problema é pensar realmente numa solução a ser encontrada dentro desse contexto, né, de sala de aula que vocês vão ter que fazer enquanto intervenção também, tá? E aí nós vamos pensar também que o problema de intervenção, no caso, ele deve ser passível de intervenção local e está relacionado à educação básica, né? Então isso aqui já fica para vocês uma orientação que vocês vão fazer um projeto de intervenção ligado à educação básica, né? E a educação básica em todas as suas modalidades conta com um documento que poderão nortear o estudante, né, na definição do seu problema, aliando esse referencial à necessidade da escola em que se efetivará a intervenção. Por exemplo, nós temos os PCNs, né? Então, os PCNs de educação infantil do ensino médio, por exemplo, vão servir para que vocês possam ter um norte, né? Para buscar ali enquanto um problema dentro da sala de aula. Então, por exemplo, aí, mais uma vez reforçando a questão da leitura e interpretação de texto na escola, né? Então, os alunos eles têm grande dificuldade de interpretar texto, né? Então, aí nós temos lá nos PCNs que esse seria um requisito que tem que ser realmente investigado, tem que ser avaliado, tem que ser realmente trabalhado em sala de aula. E aí cabe também vocês, enquanto pesquisadores, né, enquanto produtores de projetos de pesquisa, né, de intervenção, apontar realmente esse problema, né, de revelar a dificuldade que esse aluno tem na leitura e também na interpretação de textos, por exemplo, né? E você vai fazer um trabalho de investigação, né, para saber qual que é essa dificuldade, né? Onde está essa dificuldade, né? E aí como você pode operacionalizar para resolver também essa dificuldade de outro modo também, né? Que não basta você apresentar o problema, mas também você tem que trazer uma resolução para esse problema, né? Nós também temos que apontar dentro do projeto de intervenção o público-alvo, né, a que se destina mesmo essa intervenção. Então, ao definir seu problema, é importante ter em vista quem é o público-alvo. O público-alvo são os sujeitos com determinadas características em comum, idade, sexo, profissão, interesse, dentre outros, ao qual o estudante direcionará sua intervenção. Nesse caso, é preciso explicitar se a ação pedagógica proposta para a intervenção irá ser direcionada a toda a escola ou aos alunos, ou aos gestores, ou aos professores, ou ao serviço pedagógico, aos pais, ou à comunidade escolar como um todo, ou aos funcionários administrativos e de manutenção. Então, esse aqui também foca um pouquinho na parte da delimitação do tema, né, do projeto de vocês. Porque, assim, nós não podemos trabalhar com tudo isso, né? Nós temos que realmente ter um foco, né, ter uma meta ali para ser realmente investigada, né? Então, se meu trabalho, por exemplo, em sala de aula, eu posso investigar, então, no caso, né, pode ser no caso dos alunos ou também pode ser no caso do professor. Então, eu tenho que direcionar minha pesquisa para um desses elementos aí. Eu não posso trabalhar com todos ao mesmo tempo, porque pode gerar uma certa dificuldade na questão de como trabalhar isso na intervenção. Porque, assim, quanto mais você puder realmente delimitar a situação, melhor para você enquanto investigação. Porque você vai ter muito mais produtividade também no trabalho, né? Quanto maior ficar a sua pesquisa, talvez, né, ela não vai conseguir ter uma sustentação favorável ali, né? Pode ser que você se perca um pouquinho também na sua investigação. Então, vale ressaltar que dentro do público-alvo também é importante que você esclareça que público é esse, né?
pode escrever em conta a questão da idade, do sexo, do profissionalismo, né, do interesse que você tem quanto a isso, né, e também onde você vai buscar investigar. Na questão, são professores, são gestores, são alunos, é apoio pedagógico, quem que é o público-alvo de vocês? Né? Que isso também fique claro dentro do projeto de intervenção de vocês, né, essa descrição. O item 4 aqui é a justificativa. É a identificação dos fatores que determinarão a escolha do problema a ser efetivado com a aplicação do projeto de intervenção. Nesse ponto, caberá mostrar a importância e a relevância do PI, né, projeto de intervenção, buscando indicar as vantagens e os benefícios que a intervenção poderá proporcionar. Em outras palavras, você deve explicar a importância de intervir no problema, no espaço escolar ou comunitário e com o público-alvo escolhido. Então, pensar, por exemplo, por que esse projeto de intervenção é importante? Para que ele vai servir? Em que ele vai ajudar a escola, os professores, os alunos? Então, assim, apresentar realmente algo que seja interessante do ponto de vista mesmo da investigação dentro dessa sala de aula, dentro dessa escola. Quer dizer, nós temos que contribuir para que essa intervenção ela seja algo efetivo para aquele lugar, para aquele contexto, né? E não simplesmente apresentar uma teoria, descrever uma teoria e não ter realmente nenhuma fundamentação enquanto resolução dessa teoria, né? Então é importante que nós também coloquemos a informação e também traçamos então um caminho de resolução dessa investigação ligada à situação problema também. Os objetivos vocês também já conhecem, né? Que é o geral e também os específicos, né? O objetivo geral é a indicação daquilo que se pretende alcançar com a intervenção proposta, constitui a ação que conduzirá ao tratamento da questão indicada no problema, né? Então perceba que geral já diz, né? É algo muito mais amplo, né? É geral. O específico vai surgir a partir do geral, né? E os específicos eles podem relacionar-se com o objetivo geral, conforme eu já disse. São quesitos que devem ser atingidos para que o objetivo geral seja alcançado. Isto é, somados os objetivos específicos conduzirão ao objetivo geral. Porque, na verdade, é um desdobramento, né? Você tem o geral e tem os desdobramentos que se dão como específicos, né? E a gente tem uma observação aqui abaixo que diz para nós que todos os objetivos que são citados aqui, eles devem iniciar com verbos no infinitivo, né? Investigar, apresentar, né? Debater, avaliar, analisar. Então, perceba que são verbos no infinitivo, né? Então, eles devem manter a sua forma original, certo? Continuando aqui. Teremos a revisão de literatura. A revisão de literatura, ela resume em linhas gerais a pesquisa bibliográfica acerca do tema e do problema definido para a intervenção. A revisão de literatura, ela deve fornecer as bases teóricas necessárias para compreender as questões concernentes ao problema e à intervenção proposta. Trata-se de um levantamento sobre os conceitos de diversos autores ou de um autor que permeia um tema escolhido. As citações a qualquer documento devem ser feitas de acordo com a norma da BNT, da NBR 10520. O cuidado com a bibliografia deve ser minucioso para que se evite plágios. Então, mais uma vez, aqui reforçando para vocês essa condição de que é importante vocês citarem também autores, né? E que se faça de forma bem coerente, né? Bem honesta, na verdade, né? Quer dizer, dar crédito a quem merece o crédito de fato, né? Então, se você encontrou uma informação ali que é importante para o trabalho, você faça a citação daquele autor que você encontrou ali, enquanto encontra algo também produtivo para você. E não cite o autor, não cite o texto do autor, sem realmente mencionar quem é o autor de fato, né? Você apropriar do que não é seu, gera algumas penalidades também dentro do projeto de intervenção, né? Uma delas seria realmente, né, a destituição da pós-graduação, por exemplo, né? Então, pensar na questão da revisão de literatura é pensar que eu vou ter que realmente selecionar alguns autores, alguns textos, alguns livros, né, que farão parte do meu projeto de intervenção. Conforme vocês já estudaram, né, algumas disciplinas no decorrer da pós-graduação, então você já tem ali os textos que vocês já sabem que são importantes na elaboração do projeto de intervenção de vocês. Então façam o quê? Já façam uma revisão desses textos, um levantamento dessa literatura, né, bibliográfica, e realmente já vai começar descrevendo já um pouquinho desses conceitos aí, para que vocês depois não tenham muita dificuldade. Então, assim, faça a seleção desses textos, né, vejam quais deles você vai citar no seu trabalho, quais deles vão estar articulados a tal ponto, né, tenta fazer realmente um esqueleto desse projeto do ponto de vista textual. Quer dizer, eu sei que a parte textual vai estar ligada, por exemplo, à introdução e à parte do desenvolvimento, né, que vai incluir vários outros elementos. Mas então, vendo sobre esses dois ângulos, eu já posso traçar um esqueleto do meu texto. Então, pensar, por exemplo, aí, na questão dos direitos humanos. Eu já tenho um texto X sobre os direitos humanos, já tenho um autor X sobre isso, né? Pensar na educação, já tem os autores que trabalham com a educação, sobre esse viés aqui. Então já vai traçando ali uma linha de raciocínio, como é que você pode realmente trabalhar enquanto o desenvolvimento do texto mesmo, esses autores, né? Então já trazem para você
para o seu universo de pesquisa, já existem autores para te ajudar você a desenvolver esse trabalho também, né? Não deixe isso para a última hora, porque isso pode prejudicar você e pode demorar também que o projeto seja fique pronto, né? É só uma orientação e uma dica para vocês também quanto a algo, né, produtivo. Item 7, a metodologia. É o conjunto de abordagens, de técnicas e de processos que são utilizados para resolver o problema indicado no projeto de intervenção. Ele deve levar em consideração os objetivos a serem alcançados. Na metodologia, os seguintes aspectos poderão ser abordados, mas não necessariamente todos. São caminhos para chegar aos objetivos propostos, tipo de pesquisa, universo da pesquisa, critério de amostragem, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, procedimentos para a tabulação de dados, procedimentos de interpretação e análise dos dados e informações, e estratégias de acesso a fontes de informações. Então, todos esses itens que nós estamos lendo aqui agora, esses pontos, eles são importantes enquanto metodologia de trabalho. Então, você, enquanto projeto de intervenção, você vai apresentar enquanto metodologia alguns desses critérios aí. Quer dizer, entender se vai ter um critério de amostragem, se vai ter um procedimento de tabulação, de interpretação e análise de dados, de informação. Como é que vai ser esse trabalho metodológico seu, né, do ponto de vista metodológico? Ele vai acontecer como? Você fala leitura de textos teóricos, de textos críticos, por exemplo, fala leitura de teses de doutorado, leitura de dissertação de mestrado, de artigos na internet. Como é que será feita essa metodologia de trabalho sua? Então, isso tudo tem que ser descrito aqui dentro desse item de metodologia, tá? Continuando aqui. Item 8. Plano de intervenção. O plano de intervenção diz respeito às ações que serão operacionalizadas na escola. No modelo constante, no próximo slide, é apresentado um instrumento a ser preenchido e detalhado para apresentar como documento final, pois nele já consta os itens de avaliação da aplicação do PI. Perguntas-chave para a formulação do plano de intervenção. Como intervir? Como fazer a intervenção? Quer dizer, o plano de intervenção, no caso, é você realmente apresentar como é que você vai conseguir aprender aquele problema e resolver aquele problema, né? Como é que o problema ele foi realmente encontrado e qual vai ser a solução que você tem para aquele problema, né? Isso aí você vai trazer para nós enquanto intervenção, né? Enquanto ali um plano de resolução daquele problema. Aí que nós temos então o quadro, né? Que você vai entender como é que esse problema de intervenção ele vai acontecer, né? Aí nós temos as etapas do estudo, né? Primeiramente, nós temos o tema do projeto de intervenção, né? Aí nós vamos ter depois ali o contexto do problema e a questão do problema. Item 3, os objetivos. Item 4, o público-alvo. Item 5, a proposta pedagógica de ensino e aprendizagem voltada para a educação básica ou para a educação profissional e que enfoca uma das abordagens teóricas estudadas ao longo do curso, né? Então, quer dizer, esse projeto de intervenção, na verdade, ele vai ser uma ação pedagógica na escola, em que vocês vão focar tanto na educação básica como também na educação profissional, e, né, no caso de tecnológica, conforme nós já estamos também lidando com isso, né? E aí, de algum modo, vocês vão trazer de forma detalhada as etapas que esse estudo vai se apresentar, né? Conforme nós já vimos anteriormente também. Então, continuando aqui no item 6, vocês também vão ter que apresentar dentro desse projeto de intervenção os fundamentos teóricos, né? Quer dizer, os autores que vocês estão lendo, para que vocês possam ter um embasamento teórico mesmo sobre o assunto, né? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre dislexia na sala de aula, então eu tenho alguns autores que trabalham com esse tema aí. Então, eu vou citar também esses autores para que eu tenha uma base teórica fortalecida também, para que eu saiba do que eu estou falando de fato, né? Porque tem outros autores também que eu estou citando ali, né? Então, eu tenho uma coragem teórica também muito forte, né? E isso dá ao meu projeto uma sustentação muito mais viável. Item 7. A aplicação da atividade, as condições do espaço físico, uso de recursos. Quais recursos pode fotografar a atividade, desde que tenha autorização dos pais para tal, tempo previsto. É importante também a gente pensar o seguinte, que quando nós formos realmente divulgar nome de aluno, fotografia de aluno, o nome da escola, tudo isso tem que passar por um comitê de ética. Então nós não podemos realmente apresentar essa informação sem ter uma avaliação de um comitê de ética também. O que nós podemos fazer é realmente falar que nós estamos investigando, né, uma situação, problema na escola X de Montes Claros, por exemplo, né, ou de qualquer outra cidade aqui que vocês estão realmente, né, onde vocês estão realmente morando, por exemplo, e aí não descrevendo qualquer escola, por exemplo, né, não descrevendo também o nome do aluno, pode usar seu nome fictício, por exemplo, se for algum trabalho ligado à entrevista, por exemplo, não citar nomes de fato do aluno, né, porque tudo que diz respeito à identificação de um local, isso pode gerar algumas penalidades também para a gente, né? Então, assim, isso tudo tem que, para ser realmente citado, tem que ser aprovado por um comitê de ética, né? Então, a orientação que eu deixo para vocês é que ao fazer realmente esse trabalho de intervenção numa escola, ela não seja realmente identificada.
né, ela seja realmente, seja apresentada como uma escola X, por exemplo, né, e não esteja um nome apresentado. Porque, por exemplo, se você for investigar lá nessa escola e você perceber que lá um grande número de alunos eles têm muita deficiência na questão da linguagem, por exemplo, e se esse trabalho for divulgado para toda a comunidade, como de fato vai ser, isso pode gerar uma imagem negativa da escola perante a sociedade, por exemplo, né? E isso pode gerar algum tipo de preocupação, ou até mesmo de alguns órgãos também ligados à educação. Então, nesse caso aí, nós temos que ter cuidado com isso para que a gente não prejudique a imagem, né, de nenhuma escola. Então, assim, a gente tem que ter essa ética aí também conosco, né, para entender que se isso for realmente aprovado pelo Comitê de Ética, você pode utilizar. Mas até então, para que isso não seja feito, eu já recomendo a vocês que vocês possam utilizar, né, de forma muito mais indireta, né, e não de forma direta, né, de forma realmente nomeativa, por exemplo, né. Item 8. Reações e avaliação dos estudantes. Quer dizer, realmente é aquela parte dos resultados esperados e também necessários, né? Quer dizer, eu apresentei ali um projeto de intervenção, né? Eu percebi o problema ali percebi o problema no contexto mesmo de sala de aula, e eu também apresentei também a solução para aquele problema. E aí, como é que esses alunos eles receberam essa proposta de intervenção? Eles conseguiram realmente aprender essa questão que eu propus, eles conseguiram realmente entender como é que se dá aquele problema ali, como é que ele pode ser resolvido, ou se ele foi de fato resolvido por parte dos alunos também, né? Como é que foi a minha avaliação quanto a esse problema ali, quanto à solução desse problema. É isso que você também vai trazer enquanto ali uma reação, né? uma captação desse elemento também. Item 9, avaliação do processo pelo pesquisador. Então, quer dizer, as considerações finais, no caso aí, vai entrar enquanto você descrever, né, a etapa que você trabalhou ali, se realmente esse trabalho de pesquisa, ele ajudou você a compreender melhor, né, o contexto de sala de aula, a compreender por que esse problema ainda persiste até os dias de hoje, e se você conseguiu colaborar de forma produtiva e substancial para que esse problema fosse realmente de fato, né, elucidado, né, para que ele fosse de fato realmente, né, acabado de alguma maneira, né, que não exista mais, por exemplo, naquela escola X que você investigou. Então, perceber que você vai trazer aqui no caso alguns elementos também importantes para que você apreenda esse conceito também, né. Eu quero ressaltar para vocês aqui que eu fui seguindo só a primeira parte da etapa do quadro, e a descrição eu acabei não falando, né. Então, vou focar um pouquinho também na descrição, que é uma sequenciação, na verdade, mas vamos voltar um pouquinho na descrição para a gente também entender um pouco desse projeto de intervenção também no ambiente escolar. Então, dentro do tema do projeto, por exemplo, nós vamos entender que vai definir um tema geral ou específico de uma disciplina, né? Podendo ser uma abordagem para a formação do conceito de atitudes também, né? Quer dizer, então pensar sempre num tema, por exemplo, ligado ao que vocês estão investigando dentro da disciplina de vocês, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de direitos humanos, diversidade, de educação, eu tenho que verificar que a escola, no caso, é para todos, né? Então, ela vai colher todo tipo de aluno, né? Esse aluno, ele tendo ou não algum tipo de dificuldade, ele também vai ser acolhido de alguma maneira também, né? E aí cabe nós também, enquanto educadores, tentar intervir em saber como é que eu posso ajudar esse aluno que tem algum tipo de deficiência também, de algum modo, né? Algum tipo de dificuldade aliado à questão de ensino-aprendizagem, né? Então, pensar ali, por exemplo, na contextualização, mais uma vez, do problema, é pensar, né, como é que o problema ele vai se dar nesse ambiente, né? E como é que ele se apresenta também nesse ambiente, né? Uma vez que ele está lá presente em sala de aula, ele é reconhecido pelo professor, pelo profissional da educação, mas, porém, ele não é resolvido, né? De algum modo, ele continua ali estacionado na sala de aula, né? E aí, ressaltar também que os objetivos eles podem ser geral e específicos também. O público-alvo, no caso, é a caracterização do sujeito envolvido, né? Quer dizer, é um público-alvo ligado ao 6º ano do ensino médio, é o público-alvo do 9º ano do ensino médio, é o 1º ano do ensino médio, o 6º ano do ensino fundamental, é o 9º ano do ensino fundamental, é o 1º ano do ensino médio. Qual que é o público-alvo aí que eu quero trabalhar? Aí eu quero trabalhar somente com os alunos, os meninos ou meninas, eu quero trabalhar com os alunos da idade X, por exemplo, né? Então perceba que você tem que trazer também uma caracterização também de quem é esse público que você vai estar também investigando ali, né? A proposta pedagógica, né, conforme nós já vimos também, a descrição da proposta, né, ligada ao ensino-aprendizagem, os materiais e métodos para o desenvolvimento da proposta, que são os recursos, o desenvolvimento da proposta pedagógica e a avaliação, né. Então, quer dizer, são etapas, na verdade, de intervenção que você, enquanto professor ou futuro professor, você vai acabar intervindo nesse contexto escolar, né, para buscar realmente uma resolução do problema, né. Quer dizer, você diagnosticou e você vai tentar sanar esse problema de algum modo também, né. E aí você vai fazer o quê? Vai apresentar alguns materiais, alguns métodos de trabalho para ver se esse problema realmente vai ser, né, sanado, né? E depois você vai captar ali enquanto avaliação também do que você fez, né, enquanto proposta de intervenção, certo? Quer dizer, teoria e prática estão aliadas, né? Caminham juntas.
O item 6 é fundamentação teórica, né? Quer dizer, você vai explicitar em qual ou quais teorias, né, fundamentam-se para a elaboração da proposta pedagógica, né, de ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, citar os autores que você já conhece dentro da disciplina, né? E também outras fontes que você tem enquanto leitura também, tá? Item 7, você vai descrever detalhadamente todo o processo, né? Quer dizer, reconhecer que o trabalho é realmente um trabalho produtivo, um trabalho substancial, que vai trazer melhoria para o espaço escolar, né? E vai perceber que nesse espaço também precisa também, né, de fazer uma intervenção, porque o problema ele persiste, né, há algum tempo também, né? E é importante que nós reconhecemos que esse problema atrapalha o aluno na questão do ensino-aprendizagem. Então, todos esses elementos ligados à questão do processo de investigação também tem que ser descrito nesse item 7, tá? O item 8, no caso, é descrever também detalhadamente o resultado que você teve também com essa avaliação dos alunos também, enquanto a intervenção em sala de aula, né? Perceber como é que os alunos eles conseguiram realmente absorver o conteúdo, né, por meio dessa estratégia que você propôs, por exemplo, né? E se eles conseguiram realmente apresentar melhoria de acordo com a dificuldade que eles tinham anteriormente. E, por fim, a avaliação, né, do processo pelo pesquisador também tem que ser descrever também detalhadamente também essa avaliação, como é que ela aconteceu, quais foram os resultados escolhidos, né? Isso tudo vai se findar também com as considerações finais, né, em que você vai trazer novamente ali os objetivos também, se os objetivos eles foram realmente respondidos, né, e como é que você trouxe para a sua pesquisa também esse trabalho, e qual foi realmente, né, o sentido final que você propôs enquanto trabalho científico ligado à intervenção, né. Quer dizer, e aí, conseguiu resolver o problema de fato? Ele foi sanado? Ainda ficou alguma coisa em aberto? Quer dizer, se realmente você não conseguiu de forma produtiva, de forma também, né, substancial resolver isso, você vai deixar essa informação também para que outros alunos, outros acadêmicos também, eles façam também essa intervenção e procurem também outras alternativas também para resolver o problema, né? E por fim, como é de praxe também, ao final de projeto de intervenção, de pesquisa também, nós temos as referências bibliográficas, né? Que é também um item obrigatório, certo? Dando continuidade aqui nas etapas do projeto de intervenção, nós vamos ver agora o cronograma, né? Que também é importante também que nós façamos o cronograma também, que ele faz parte também, né, enquanto estrutura do projeto de intervenção. Ele vai detalhar o tempo estimado por etapa para que a intervenção proposta seja concluída. Expressa a compatibilização das atividades propostas com o tempo previsto para a realização do projeto como um todo. Ele deve ser formulado na forma de quadro, com identificação das etapas e divisão de tempo por período de acordo com a extensão do projeto. Aí na sequência nós temos um modelo aqui de cronograma que vocês podem até copiar para fazer, né? Para ser algo padronizado, por exemplo. Aí nós temos ali as atividades na primeira coluna, né? Aí nós temos na sequência ali os meses em que vão acontecer realmente essas atividades, né? Aí, por exemplo, lá, leitura analítica do material bibliográfico, vai acontecer no mês de setembro e outubro, por exemplo. Elaboração da pesquisa diagnóstica, vai acontecer no mês de outubro. Então, vai marcar o xizinho de acordo com as atividades em cada mês que você acha que vai funcionar mesmo para você enquanto atividade, tá? Aí nós vamos ter a entrega da primeira versão do projeto, vai acontecer no mês de outubro, o feedback dos tutores, a entrega da última versão do projeto, a aplicação do projeto de intervenção. Aí tem também a sequência aqui do cronograma, feedback dos tutores, entrega da última versão, verificação e liberação dos trabalhos, período de preparação do pôster, seminário de encerramento, né? E aí segue. Tá? Depois vocês podem pegar no próprio site, na própria sala virtual de vocês, esse projeto também de intervenção, lá consta também, viu, esses elementos, caso vocês também tenham dúvida, né? Vocês podem consultar também quando se fizer necessário, tá? O item 10 são os recursos necessários. Eles são um conjunto de todos os elementos necessários à aplicação do projeto de intervenção. Eles podem ser recursos financeiros, recursos humanos e recursos materiais. A pergunta-chave é, o que é necessário para intervir? Então, por exemplo, aí, quando eu percebi que na sala de aula os alunos eles tinham dificuldades com a interpretação de texto, eu posso, por exemplo, pensar que naquela escola lá, a biblioteca talvez não tenha muitos livros. E aí cabe também eu também me mobilizar toda a comunidade também escolar, para que as pessoas também possam doar livros sobre a biblioteca, por exemplo, né? E aí você percebe que o recurso material também é importante nesse momento também. Assim também com o recurso humano também financeiro, né? Então, assim, isso é importante a gente também trazer enquanto elemento do texto, porque você vai também ajudar a intervir nesse processo aí para buscar melhoria, né? Então, o aluno, muitas vezes, ele tem um despreparo ligado à interpretação de texto, porque muitas vezes ele não lê, né? Não tem uma leitura mais assídua, né? Uma leitura frequente, né? E talvez a biblioteca também da escola não é um lugar também interessante para ele, né? Então, percebam que isso tudo a gente tem que buscar investigar para que nós possamos realmente melhorar enquanto, né, oferecer ao aluno o conhecimento de algum modo, né? Item 11 são os resultados obtidos, né?
que a discussão dos resultados está relacionada diretamente ao problema, aos objetivos indicados do projeto de intervenção e deve dialogar com os dados da revisão de literatura e com o plano de intervenção. A pergunta que se faz é a seguinte: o que foi alcançado com a intervenção? Então, quer dizer, aqui você vai coletar mesmo as informações que você realmente obteve de acordo com a investigação que você fez no contexto escolar, né? Você aplicou, você percebeu o problema ali proposto, você aplicou estratégias de como resolver esse problema, e aí? Qual foi o resultado que você obteve com isso? Então aqui você vai descrever realmente o resultado alcançado também, de acordo com a situação do problema enfrentada por você no contexto escolar. E por fim, o item 12 são as referências bibliográficas, né? Que elas vão constar todos os documentos utilizados como base para a elaboração do projeto de intervenção, ou citados ao longo do trabalho, devem ser elaborados de acordo com as normas da BNT. Então, quer dizer, falar de referência bibliográfica, por exemplo, a gente tem as normas técnicas lá, vocês têm que seguir conforme nós já vimos na aula anterior também, né? E assim, montar realmente as referências de acordo com as normas lá, né? Então, tudo isso também é avaliado, né? Então, pensar, por exemplo, em elementos como formatação, a questão da própria escrita do texto, a questão das referências bibliográficas, a questão de todo o cuidado estrutural do projeto também, que tem que ser seguido passo a passo. Isso é importante para que vocês consigam fazer um excelente trabalho. Então, não deixem realmente essas questões, né, pegarem vocês de algum modo, porque vocês têm que ter realmente essas informações consigo para que vocês consigam desenvolver um trabalho muito realmente, né, produtivo, tá? Um trabalho muito interessante, porque assim, vocês não podem fugir disso. Então, pensar, por exemplo, na formatação é importante, pensar no texto enquanto elemento gramatical, né, de base gramatical é importante, e linguística, né? Pensar também no texto enquanto estrutura de projeto de intervenção também, que tem que ser respeitada, item por item também é importante, né? Então, tudo isso vai ser avaliado também por os professores também, né, enquanto avaliação, enquanto algo avaliativo também de vocês, né? E aí, fica para vocês também essas orientações aí que eu apresentei agora, tá? Então, bons estudos, excelente desenvolvimento do projeto de intervenção a todos, tá? Então, desse modo, pessoal, eu encerro aqui a videoaula, né, com o projeto de intervenção, né, com os elementos e componentes do projeto de intervenção para vocês, para que consigam realmente entender como é que se compõe o projeto de intervenção. Né? Então, assim, aqui foi algo muito mais objetivo, né? De certa forma, também trouxe para vocês alguns elementos principais ligados a esse projeto de intervenção. Então, vocês fiquem à vontade também para buscar na sala virtual também outras informações para desenvolver melhor esse conhecimento, né? Então, assim, a gente só aprende mesmo praticando. Então, aqui fica aqui para vocês a teoria, né, de como é que isso funciona, como é que isso se articula, mas cabe a vocês também buscarem também mais informações de como que é configurado o projeto de intervenção também. E aí desejo a vocês um bom trabalho, né, sucesso aí durante a pesquisa de TCC de vocês, tá? Que vocês consigam realmente, de fato, resolver o problema que vocês propuseram a investigar e que saiam cada vez mais fortalecidos também dessa etapa também, que está se findando daqui a pouco, né? Desejo sucesso para vocês. Quem sabe também a gente se encontra por aí, né? Em alguma banca de pesquisa, por exemplo, né? De apresentação de TCC. Então, o que precisar de mim também estou à disposição de vocês na sala virtual, tá? Ou por e-mail também. E aí, sucesso e êxito durante o curso aí, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, viu? Até mais.